Investidores, vamos nesse vídeo atualizar a nossa análise do S&P, o principal índice da Bolsa Americana. A gente está trazendo atualizações semanais aqui do S&P em função da altíssima correlação que esse índice tem com diversos mercados que são de interesse de diversos investidores. E como a gente tem um conteúdo aqui no YouTube voltado para o público de criptomoedas, eu sempre estou mostrando para esse público o altíssimo nível de correlação que a gente tem do Bitcoin nesse momento com a Bolsa Americana. Então, a gente está sempre acompanhando aqui os movimentos do S&P, que também tem correlação com a Bolsa Brasileira, enfim, são diversos mercados que são correlacionados com eles. Então, bora lá para a gente fazer mais uma atualização aqui, ficar ligado no que pode acontecer na próxima semana. Antes da gente entrar na análise técnica, vamos só fazer um overview aqui no calendário econômico, né? Toda semana a gente está cumprindo aqui com esse ritual de dar uma olhadinha o que a gente vai ter de eventos importantes aí na agenda econômica americana. Para essa semana a gente vai ter um começo de semana um pouquinho mais tranquilo, segunda e terça a gente não tem nenhum indicador sendo divulgado que traga tanto impacto assim para o mercado. Já na quarta-feira começa a dança. A gente vai ter então o IPP, né, que é o Índice de Preços ao Produtor, muito importante porque isso tem uma correlação direta com o problema do momento, que é a inflação que os americanos estão tentando combater. No período da tarde da quarta-feira a gente tem uma ata de reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, e eles deram pistas para o mercado em relação ao que eles estão pretendendo fazer para controlar a inflação, e a gente sabe que um dos mecanismos deles é elevar a curva de juros, fato que gera um impacto fortíssimo aqui para o S&P. Já na quinta-feira, aí sim é o dia que o bicho vai pegar, porque a gente vai ter a divulgação dos dados da inflação, tá? A gente vai ter o CPI, né? O Índice de Preços ao Consumidor. Aqui aqui tá ICP porque tá em português, Índice de Preços ao Consumidor. Então, esse é o dado mais importante da semana, então pode ser que quinta-feira a gente tenha aí uma volatilidade grande, né? Se de repente a gente tiver aí sinais de que a inflação está começando a ser controlada, a gente pode ver isso se refletindo positivamente para o S&P, né? E o caso contrário, né? No caso contrário, demonstração de inflação descontrolada é sinal de alta de juros persistente, com isso, bolsa para baixo. Bom, vamos então para a análise técnica, que, nesse momento que a gente está iniciando aqui a análise, o S&P está aqui nos 3.637 pontos. Na semana, no nosso último vídeo, a gente estava com o S&P exatamente nesse ponto aqui, certo, investidores? E eu tinha colocado para vocês que eu tinha uma expectativa de ver o S&P realizando uma correção para cima, né? Em função daquela questão da sobrevenda que a gente tinha identificado no índice de força relativa. Quando o força relativa sobrevende, a gente costuma ver o S&P entrando em ralizinho de alívio, né? É aquele movimento de respiro que o mercado dá depois de uma sequência de quedas. E, de fato, a gente teve aí um movimento interessante no começo da semana, né? Mas a gente viu que o S&P foi só tocar a média móvel de 20, né? Também vem sinalizando esse comportamento para vocês, né? Ó, que a média móvel de 20 aqui do S&P vem se comportando como uma resistência, né? Ó, já faz bastante tempo que ela tenta romper e se consolidar acima da MM20, mas o S&P não consegue, então tocou na MM20, média móvel de 20 do diário totalmente incursionada para baixo, tendência de baixa, e MM20 se comportando aqui como uma resistência. Depois, nessa última semana que passou, a gente teve dados de emprego mostrando que a economia nos Estados Unidos continua ainda com um certo grau de aquecimento, né? E o que o Fed quer nesse momento é desacelerar a economia. Isso acabou trazendo aqui novas quedas, né? Então, a gente tem aqui uma situação onde, se tivermos dados relacionados à inflação nessa semana, que estejam em linha com o que o mercado quer para precificar o mercado para cima, a gente pode ver o S&P se projetando para vir buscar ali a região entre 0,50 e o 0,61 de FIBO, tá? Na correção desse movimento de impulso de baixa aqui, certo, investidores? Eu deixei até sinalizado aqui esse retângulo roxo, que é aqui a região mais ou menos que a gente espera ver o S&P indo buscar, caso a gente tenha esses dados trazendo uma precificação para cima, certo? Só que, ainda que a gente tenha aqui um movimento para cima, a tendência é de baixa, tá? A gente não pode esquecer que a tendência
vamos colocar que a tendência primária aqui é de baixa, topos e fundos descendentes, então qualquer movimento que a gente tenha para cima aqui nesse momento é só uma correção, é só um movimento de alívio, de respiro para o mercado do mesmo jeito que não sobe eternamente, esse lance de alta infinita não existe, o lance de queda infinita não existe também, então a gente tem as quedas, depois a gente tem os movimentos de alívio para cima, tá? Bom, um ponto que a gente vai observando assim, através de indicadores aqui, que não é positivo, a gente tem nesse momento, observando aqui pelo diário, tanto a base superior quanto a base inferior das bandas de Bollinger incursionadas para baixo, né? Então isso já mostra pra gente que a força é total vendedora aqui pro S&P, né? Quando a gente olha aqui, eu vou trazer para um time frame semanal, a gente vai conseguir observar, investidores, que o S&P ele conseguiu encontrar um suporte aqui na MM200, tá vendo? Na MM200, na média móvel de 200 semanas. Essa média móvel, ela é um indicativo muito importante para o mercado. O mercado costuma respeitar muito essa média móvel. É muito difícil a gente ver o mercado se projetando para baixo, vindo testar ela de cima para baixo e rompendo de primeira e, né, saindo rasgando aqui para baixo assim, da mesma forma que quando o mercado tá vindo testar essa média móvel de baixo para cima, no caso, em um movimento de alta, é muito difícil ele chegar rompendo. Então, a MM200 é uma resistência dinâmica muito poderosa e que costuma, de fato, dar uma travada, né, na movimentação de preço dos ativos, no caso aqui, movimentação do índice, né, S&P. Então, a gente percebe então que ela veio encontrar suporte nessa MM200, por isso a gente está considerando a hipótese da gente ter um ralizinho de alívio aí, caso a gente tenha, então, dados de inflação que favoreçam, né, um movimento aqui para cima, que traga aqui o S&P para se aproximar, pelo menos, da MM20 do semanal, que também está incursionada para baixo, tá vendo? Aqui no nosso cenário base, investidores, a gente tem aquela projeção onde a gente espera minimamente ver o S&P vindo buscar esse nível aqui, tá? Que é o nível pré-pandemia. Minimamente. Isso aqui seria a faixa ali dos 3.387 pontos, né? Que corresponde à máxima, né, que a gente teve antes do crash da pandemia, certo? Aqui a gente teve o crash, né? Então, a gente espera ver o S&P vindo atingir pelo menos essa primeira linha branca aqui. Nessa trajetória, ele pode fazer uma correção para cima, mas ainda assim eu acredito que vai ser difícil a gente não retornar para os níveis pré-pandemia na Bolsa Americana, tá? A gente tem um próximo nível abaixo aqui, na casa dos 3.166 pontos, que também é um nível que a gente considera aqui como possibilidade, tá? Para o S&P, de repente, vir buscar nesse ciclo corretivo. E até mesmo a gente considera também aqui os 2.953 pontos, né, que tem uma confluência com toda essa região aqui, ó, que foi uma resistência para o S&P no passado, tá vendo? Foi uma resistência. Então pode ser que a gente veja essa região aqui se comportando como um suporte agora, né, em um teste de cima para baixo. Eu acompanho análises também de outros caras que eu gosto e respeito muito. Tem bastante gente aí acreditando que o S&P pode buscar níveis até, assim, níveis de correção próximos, né, à correção que a gente teve na recessão de 2008, né, causada pelo quebra-quebra no sistema bancário dos Estados Unidos. E um movimento desse traria o S&P para esse nível aqui, já próximo das mínimas lá do crash da pandemia, né? E apesar aqui no canal a gente não tá projetando isso ainda, porque eu acho cedo pra gente estar falando disso, os Estados Unidos estão trabalhando para executar o soft landing, né, que seria um aumento de taxa de juros sem causar uma recessão severa. Então esse é o objetivo deles. Então a gente sabe que existe aquela máxima, né, que existe um investidor muito famoso, na verdade, se você souber o nome desse cara, coloca aí nos comentários, e ele sempre diz, nunca aposte contra os Estados Unidos. Então a gente pensar que a gente vai ver o S&P devolvendo toda a alta, né, devolvendo todo o rally pós-pandemia, isso seria uma baita de uma aposta contra os caras, né? Então, a gente vai no passo a passo aqui, a gente tem esses níveis que a gente está projetando, ainda que eu acredite que faz sentido, sim, a gente, de repente, ter um cenário bem pessimista, pior até do que isso que a gente está enxergando aqui como possibilidade. É claro que para o S&P entrar num cenário muito mais apocalíptico, ele vai ter que passar pelos níveis que a gente está projetando aqui. Quando ele chegar nesses níveis, se ele vier a chegar, aí a gente vai avaliar novamente, vai fazer uma releitura, e aí nós vamos entender, de fato, se existe essa possibilidade do S&P devolver todo o rally, né, pós-pandemia. A gente vê aqui que quando a gente teve o quebra-quebra
lá na crise de 2008, ó, o S&P chegou a corrigir 57%, certo? 57% de correção, uma recessão severa. Então, se de repente a gente entra numa recessão severa novamente, a gente poderia sim ver o S&P indo buscar aquelas margens, tá vendo? Ó? Até a mínima, até essa mínima aqui lá do crash da pandemia, a gente teria aqui uma margem de 54% de desvalorização. Mas aqui já seria o cenário apocalíptico onde, de fato, os gestores da economia americana perderam a mão completamente e mergulharam, de fato, o país numa recessão severa. Nesse caso, a gente poderia, então, ver esse cenário mais bearish aqui. Mas, assim, tem muita coisa para rolar ainda, muita coisa para acontecer. A gente tem que também seguir no passo a passo aqui e acompanhando cada nível, e a cada nível a gente vai entendendo aqui as possibilidades de momento, né? Então, entendo que para essa próxima semana, se a gente tiver dados positivos, a gente pode, quem sabe, ver o S&P formando aquela correçãozinha para chegar naqueles níveis que eu destaquei para vocês, níveis ali próximos, então, dos 4.000 pontos até, né? E se a gente tiver, então, dados mais pessimistas, a gente pode, quem sabe, já ver a Bolsa Americana mergulhando para o nível pré-pandemia, né? Para esse nível aqui. Para isso, a gente precisaria ter uma desvalorização nessa próxima semana de algo em torno de, vamos ver aqui, algo em torno de 6,5%, algo que seria bem factível, né, se a gente tiver aversão ao risco nessa próxima semana. Então, esse é o status de momento, tá? Qualquer alta que a gente tiver aí para a Bolsa Americana no momento, para mim, na minha leitura, é apenas correção do movimento primário aqui, que é uma tendência de baixa, certo? Volto a trazer a análise, então, do S&P no canal nos próximos dias. Semana que vem, domingão, eu trago outra análise. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para você continuar acompanhando as atualizações. Um abração e até o próximo vídeo.